Olá, estudantes, tudo bem? Vamos comigo então corrigir a semana 2 do seu PET 3? Se você acompanhou as aulas e mesmo assim tem dúvidas nos exercícios, venha comigo que nós vamos fazer junto agora as correções da semana 2 do seu PET. Vamos comigo! Olá, nono ano, tudo bem? Vamos corrigir então as atividades referentes à segunda semana do seu PET? Você viu então com o professor Bruno, na aula que foi ao ar na quinta-feira, sobre a luz. E aí a primeira pergunta vai: qual a definição de luz? Então, luz vai ser essa energia luminosa, então, radiante, capaz de sensibilizar os nossos olhos. Tá? Isso, então, é a definição mais usual de luz que nós temos. Podemos falar também que luz vai ser qualquer radiação eletromagnética, né? Então, uma onda eletromagnética, cuja sua frequência ela vai se situar entre o infravermelho e o ultravioleta, que vai permitir, então, esse espectro visual nosso. 2. O que são corpos transparentes, translúcidos e opacos? Exemplos. Então, vamos lá. Quando falamos, então, em meios transparentes, o que é uma coisa transparente? Que você consegue visualizar o quê? Do outro lado. Então, se você consegue ver do outro lado, através desse corpo transparente, significa, então, que o quê? A luz vai propagar. Então, meios transparentes são aqueles meios que vão permitir a propagação da luz, e você consegue ver nitidamente do outro lado. Um vidro, água limpa, né? Então, um vidro transparente, você consegue visualizar. Meios translúcidos são aqueles meios, então, que a gente consegue ver pouco. Ele permite a propagação parcial. Então, o nevoeiro que a gente vê, as nuvens, um vidro fosco, papel manteiga, que é aquele papel de cozinha que a gente consegue ver mais ou menos só, assim, a sombra, o vulto, digamos assim, do que está do outro lado. E quando a gente fala em meios opacos, são aqueles meios que não permitem a propagação da luz. Então, a gente não vê nada. Do outro lado, exemplo disso, uma parede, madeira, papelão, uma porta de madeira ou de ferro, de aço. Você não consegue visualizar o que tem do outro lado. 3. Descreva com suas próprias palavras o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Então, quando nós falamos em propagação retilínea, significa o quê, gente? Que esses raios luminosos, eles vão propagar de forma retilínea, o próprio nome já fala. Então, a luz, ela propaga em uma única direção. Escreva com suas próprias palavras o princípio da independência dos raios luminosos. Então, quando nós temos dois feixes, né, ou mais feixes de luz, quando eles se cruzam, cada um vai seguir o seu caminho, independente de serem afetados por outros feixes. Isso, então, é o que a gente chama de princípio da independência dos raios luminosos. Aí a 5, descreva com suas próprias palavras o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Significa que o quê? Que a trajetória de um raio luminoso, ele vai ser o quê? Contínua, tá? Ela vai continuar, mesmo quando o seu sentido de propagação, ele vai ser o quê? Invertido. Então, toda vez que essa trajetória desse raio luminoso, ele vai ser invertido, a sua propagação, ela vai ser o quê? O seu sentido vai ser qual? C. Depois, diferencie sombra projetada e penumbra. São dois conceitos importantes. Quando nós falamos em sombra, é como sendo uma região do espaço que não vai receber a luz diretamente da fonte externa ou pontual. Ou seja, na sombra não há chegada dos raios luminosos. Já na penumbra, né, a região que recebe apenas parte dessa radiação, né, dessa luz. Então, na penumbra é o quê? Uma chegada parcial desses raios, e normalmente ela é formada por corpos luminosos extensos. Então, essa é a diferença. Quando nós temos a sombra, nós não temos a propagação, nós não temos luz. E na penumbra nós temos um pouco. 8. Explique. Eclipse lunar. O que é um eclipse lunar? Eclipse lunar é o eclipse da Lua.
Então vai acontecer o quê, gente? Quando toda vez então que a Terra ela vai ficar entre o Sol e a Lua, exatamente na linha de interseção da sua órbita, nós chamamos então isso de linha dos nodos. E sempre que a Lua vai estar na fase cheia. Quando isso ocorre, então, a Lua vai entrar o quê? Numa zona que a gente chama de zona de umbra, ou seja, a sombra. Então, a Lua vai ficar atrás dessa sombra. Consequentemente, ela vai ficar o quê? Totalmente ou parcialmente invisível durante alguns minutos. Isso que é eclipse lunar, igual tá aí na foto. Já o eclipse solar vai ser o quê? A Lua vai posicionar entre a Terra e o Sol. Tá? Então, toda vez que eu tenho a Terra entre o Sol e a Lua, eclipse lunar. Agora, quando a Lua posiciona entre a Terra e o Sol, eu falo então que vai acontecer o quê? Um eclipse solar, igual tá aí no desenho. Chega a correção, espero que vocês tenham acompanhado. Espero vocês então até a próxima semana para a correção da terceira semana do seu PET. Até mais!